Durante a semana que passou, o Brasil e o mundo perderam um grande jornalista, Paulo Francis. Ele que marcou época no jornalismo com o seu jeito irreverente, crítico. Sempre tinha algo a falar ou comentar sobre qualquer assunto que fosse. A Rede Globo de televisão transmitiu ampla matéria sobre suas participações nos jornais aqui no Brasil e também no exterior. E o programa Chapecó em Destaque, a partir de agora, passa a transmitir também alguns destes momentos. O jornalista Paulo Francis estava trabalhando quando sofreu o ataque cardíaco que o matou hoje. Era um homem sincero, um franco atirador que fazia da palavra uma arma. Francis adorava polêmica e parecia gostar de fazer desafetos. Atacava, impiedoso, sem medir consequências. Fazia pose de arrogante, mas se debulhava em lágrimas diante de uma ópera. Paulo Francis sabia do poder da palavra. Era uma metralhadora. O Brasil só não é rico porque não quer. Um amante da boa música, sobretudo da ópera, do bom teatro, da boa conversa e do desafio de fazer inimigos. Foi playboy da classe média da zona sul do Rio. Circulou pela boemia charmosa da sedutora Ipanema. Tinha nome alemão, Franz Paulo Tranin Heilborn. Dizia que descobriu o Brasil por causa do teatro. Viajou pelo país como ator e mudou de nome. Como jornalista, Paulo Francis começou no Diário Carioca como crítico de teatro. Nascia aí nos anos 50, no estilo Francis. Fino, corrosivo. Muitos adjetivos podem definir este homem de lentes grossas, pensamento ágil. Como jornalista, teve a cara do Pasquim, onde começaria a ficar famoso pela agressiva irreverência. Foi comunista, um apaixonado por Trotsky. O tempo e a cultura mudaram o inquieto pensador. O trotskista da juventude manteve a pose de revolucionário, mas adotou novas ideias. A economia de mercado, a aversão ao corporativismo estatal. O Brasil tem um dever consigo próprio de eliminar as necessidades básicas do ser humano. E ele não cumpre isso. O governo não cumpre isso. A nossa sociedade não cumpre isso. Foi perseguido pelos governos militares, preso. Nos anos 70, decidiu ir embora do Brasil. Escreveu em todos os importantes jornais do país. Agora, escrevia no Globo e no Estado de São Paulo, a coluna Diário da Corte, uma doce e única alusão a Nova York que ele adotou. Mamãe, estou no topo do mundo. Paulo Francis amou os livros. Dizia que dos 14 aos 27 anos, lia tudo o que conseguia pegar. E também mergulhou na literatura como escritor. Escreveu 10 livros, de ensaios a romances. Amou os gatos. Polêmico, arrasador, impiedoso. Foi estrela de primeira grandeza no jornalismo brasileiro. Paulo Francis era dono do prazer de pensar. Você diz que quando era criança se parecia com um cão hidrófobo. E hoje você se parece com o quê? Com que tal um lobo hidrófobo? Em 79, a televisão brasileira ganhou um comentarista com 10 graus de miopia e uma voz arrastada e pastosa. Foi quando Paulo Francis estreou como comentarista no Jornal da Globo. Ele rapidamente se adaptou ao novo veículo. A novidade é que Deng Xiaoping quer que o capital estrangeiro entre na China. Fez comentários durante a Guerra do Golfo, em 91, no Jornal Nacional. Saddam Hussein não tem saída. Também foi colunista do Bom Dia Brasil. Está fazendo um frio meio chato aqui. Na televisão, usou e abusou do ator que nunca deixou de existir dentro dele. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Imitou o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Mas vai dar tudo certo no fim. Eu vou arranjar empregos, vou arranjar investimentos, vou dar uma cacetada nos japoneses. Vai dar tudo certo. A felicidade, a terra da promissão. Na Globo News, esteve no programa Millennium. Millions and millions of jobs. E foi o grande provocador no programa Manhattan Connection, do canal GNT da Globosat.
Você não entende nada disso, você não entende absolutamente nada. Ao contrário, você não está acompanhando. Não, eu não acompanho realmente o que acontece no governo Clinton, porque eu acho o governo sem a menor importância. É verdade. Francis admirava belas mulheres. André, esse santinho que você usa aqui no seu pescoço, quem é? E tinha uma paixão declarada por Brooke A Shields. criança não me sai da lembrança. Eu, como Nabokov em Lolita, devo dizer, Lola, minha Lolita, serve a minha casa. O presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou nota em que afirma: Paulo Francis significou a coragem, a imaginação e a integridade de um grande jornalista. E conclui: foi imensa a perda. Quando Paulo Francis trocou o Rio por Nova York, muitos viram nele um traidor. No livro de memórias que escreveu quando fez 50 anos, Francis respondeu àqueles que o criticavam: português é minha língua. Nasci no Brasil. Os amigos estão lá e espero ser enterrado onde nasci, revertendo a meu lugar. Os amigos emocionados falam de um Paulo Francis que eles conheceram bem. Francis era muito franco, muito aberto. Agora a ideia de a gente poder viver sem poder falar mal ou falar bem do Francis, né? Porque a gente fala muito mal e fala muito bem dele. Um amigo maravilhoso, uma das raras pessoas que eu conheci na minha vida que dizia exatamente o que ele pensava. E você não era obrigado a concordar com ele. E apesar daquele jeito todo dele de snob, aristocrático, elitista, né, do cara que gostava de ópera e tal, eu acho que no fundo ele foi um jornalista pop, ele era um jornalista que todo mundo conhecia, todo mundo gostava. Falavam que o Francis era um intelectual que escrevia sobre teatro. Eu não concordo mesmo. Ele foi um dos melhores críticos de teatro que nós tivemos. Juro que fosse. Uma pessoa tão forte, tão capaz de expressar as suas próprias opiniões, sem medo e às vezes até exageradamente. Ele escolhia os seus inimigos e deixava que os seus amigos o escolhessem. Para mim foi um grande choque. Pergo alguém que foi ao mesmo tempo inimigo ideológico e depois um grande amigo ideológico. Eu só espero que as pessoas, os seus jornalistas, não tentem imitar o Paulo Francis, que ele imitava. Ele tem o estilo dele, e é dele, a marca, com essa marca registrada que ele vai para a história, e ele tem essa patente, fim de fato. Chega de pirataria intelectual. O intelectual sofisticado, de estilo inconfundível, acabou se tornando uma figura popular. E imitar Paulo Francis virou mania de humoristas, de atores, de cantores e de todo mundo. Quem foi rei nunca perde a majestade. Ah, porque estou sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. O Brasil continua a mesma história. Ah, a beleza que existe. Bom, essa é pra você, Paulo Francis. Essa história de imitar o Paulo Francis é uma bobagem. Ela é carioca, ela é carioca. Sua voz e seu talento inconfundível ficarão na saudade do povo brasileiro. Ah, se ela soubesse que com graça, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. A imitação é a mais expressiva forma de lisonja. Nos últimos tempos, Paulo Francis dizia que nada de novo acontecia no mundo, que a cultura estava decadente e que o tédio era como a própria morte. E com ironia comentou: estou tecnicamente morto. Mas o jornalista rabugento guardava para os íntimos um bom humor invejável, que às vezes se revelava ao público. O teu cabelo não nega, eu fui às toradas de Madrid para Tibum, bum, bum, summertime and the living is free. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking.